Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Letras e Artes, Escola de Belas Artes, Projeto de Extensão Vila Residencial da UFRJ. Os projetos Arte 2, Pé de Moleque e Enganando o Olho e suas oficinas na UFRJ. A proposta desenvolve atividades de extensão que estreitem o distanciamento social entre a universidade e a comunidade em geral, oferecendo atividades vivenciais e produção de materiais, possibilitando a reflexão acerca da prática extensionista e consolidando procedimentos e metodologias. O diferencial trata de aprofundar as relações interdisciplinares entre a teoria e a prática, voltadas para a valorização da autoestima, a integração social e a conscientização da importância da sustentabilidade. Os temas abordam identidade, memória e cultura brasileira, formas e moldes em silicone, cerâmica, gravura em tecido e papel, encadernação artesanal, máscara em papel machê, matilhas, desenho de paisagens, pessoas, fauna, flora e mobiliário urbano e também mulheres artistas da EBA. O time é composto por professores da EBA-UFRJ que atuam como orientadores para preparar a equipe formada por estudantes da EBA e da FAO como monitores mediadores nas atividades. As oficinas desenvolvem a produção de materiais aplicando métodos gerativos e construtivos da imagem e buscam agregar valores culturais locais de memória, identidade visual autoral e sustentabilidade. Os projetos Arte 2, Pé de Moleque e Enganando o Olho e suas oficinas na UFRJ, que tratam os parâmetros de educação interdisciplinar e interprofissional, abrindo-se a parcerias com os laboratórios de pesquisas LAMI e Lab01 da UFRJ, com outros projetos de extensão da universidade e ONGs do Rio de Janeiro. Os projetos e oficinas estão abertos a parcerias. As atividades do grupo continuam durante a pandemia de Covid-19 de forma remota. Eu sou Flávia Fontes, estudante de desenho industrial. Estou no projeto já há algum tempo, participando e compondo aí com o pessoal nosso grupo. Então, Jandira, a gente está com esse projeto de extensão já faz alguns anos e a gente partiu da ideia de levar um pouco de conhecimento para que as pessoas A gente começou ali pelo pessoal do Fundão, a Vila Residencial, você conhece, deve conhecer. E a comunidade, a gente viu que tinha uma necessidade de que eles formassem, tivessem uma ajuda, vamos botar assim, um auxílio para formar renda. E aí, com o trabalho manual que a gente fazia, e até embutida, lógico, que a arte ali dentro, a gente gostaria de que eles tivessem essa oportunidade de ter acesso a um pouquinho de conhecimento maior para poder conseguir formar essa renda, ajudar a formar renda. E também você sabe que o trabalho artístico, artesanal, é muito mais do que isso. Você trabalha com isso, é até redundância falar. A gente sabe do como é importante, do como as pessoas se modificam, a questão da autoestima, do autoconhecimento, essas coisas todas que a gente conhece. E as pessoas chegaram de uma forma, a gente teve alguns períodos lá, algumas oficinas a gente aplicou antes da pandemia, e era muito diferente de como as pessoas chegavam e como as pessoas saíam. Acho que você deve observar isso durante sua carreira, você sabe como é que é. E a gente conseguiu embutir isso, a gente fazia, também trabalhava com reuso, trabalhava com material mais acessível, para que eles pudessem replicar isso depois e realmente transformar isso numa renda. Mesmo que fosse só uma ajudinha ali de custo, eles tinham essa possibilidade se eles quisessem. E aí, depois, quando surgiu a pandemia, a gente aplicou gravura. Qual o nome, Melissa, que você dá para a oficina que você aplicou, que o Douglas também aplicou? Gravura. Foi só gravura, né? Papel. Isso, a gente fez papel machê, as máscaras de papel machê com arcila, eu dei encadernação artesanal, e o pessoal, assim, se descobriu muito. A gente via isso muito interessante. E depois disso, veio a pandemia, a gente teve que se adequar. Passou um tempinho e a gente começou a fazer isso de forma virtual. Online, a gente faz as reuniões, faz as oficinas, as meninas, os meninos organizam, e aí entrou uma nova leva de mediadores, e aí o pessoal, a gente que é mais antigo ficou auxiliando, e eles estão formando a oficina, e aí a gente deixou de ter só o público UFRJ, para ter um público mais amplo, né? A vantagem do online é que a gente consegue alcançar mais pessoas. Isso
na minha opinião, pelo menos, é a maior vantagem disso. A gente divulga e e o conhecimento se espalha de forma mais rápida. E a gente sempre com esse objetivo de propagar não só o conhecimento, mas de ajudar as pessoas a proporcionar um pouco de melhoria de vida financeira, mesmo que sutilmente. E a gente ficou dessa vez, a gente já teve algumas oficinas esses períodos aí que a gente está parado, a gente vem trabalhando junto ao pessoal. E essa nossa que você está aqui nos ajudando, a gente está trabalhando com reuso. E como você e eu, a gente já conversou, o reuso é de uma amplidão enorme. E a gente, assim, fica até meio, quando começamos a conversar sobre isso, porque a gente tem, no caso, Sara, Jean e eu somos essa equipe do reuso. Quando a gente começou a conversar sobre isso, a gente ficou meio louco. Falei, gente, é muita coisa. Vamos começar a fechar um pouco o leque para que a gente não fique perdido. E isso, a Amavila. Você conhece a Amavila? Você chegou a fazer algum trabalho lá enquanto você era aluno? Aonde? Na Amavila, a vila residencial que fica dentro do fundão. Não. Então, era lá que a gente aplicava as nossas oficinas. É um lugar interessante para fazer isso. E aí depois a gente veio, quando a gente saiu, quando veio a pandemia, a gente ficou só no online. E a gente, quando chegou na parte do reuso, a gente começou a fechar esse leque. Aí conversando com o grupo todo, se eu não me engano a ideia da Kátia ou do Aurélio, não me lembro, dos dois, de fazer brinquedos. Né? A gente estava pensando em decoração e tal, aí veio a ideia do brinquedo, e brinquedo, mesmo para quem não é criança, o brinquedo e a colocação criança não existe assim de uma forma tão como a gente acha fechada, né? Pelo contrário, a gente vive, pelo menos na opinião acho que da maioria aqui, um momento que o brinquedo se torna muito necessário, principalmente para o adulto, para que a gente consiga fugir dessa realidade que às vezes a gente tem e que se torna meio difícil suportar. Então, quando a gente começou a pensar sobre isso, aí alguns nomes foram citados, algumas pessoas que a Kátia conhece, o Aurélio, e algumas pessoas estão afastadas, e aí chegamos até você. O pessoal indicou, você já é da casa, né, mesmo que tenha feito já uma passagem, mas assim, uma vez filha, sempre filho. E aí a gente meio que se encontra, porque a gente é mais fácil, pelo menos para mim, acessar um ex-colega de faculdade do que alguém totalmente de fora. Então é como se a gente se sentisse um pouco ali familiar. E aí, lógico que o seu trabalho conta muito, obviamente. A gente procurou justamente alguém que tivesse exatamente o ponto que a gente gosta, que a gente estava querendo atuar, a coisa do reuso, que a gente quer muito trabalhar com isso, para ser acessível, para que as pessoas consigam ver o material se transformar, que eu acho isso mágico, eu acho muito interessante. Eu sou aluna do design e eu sempre procurei embutir nas coisas do design a reutilização do material ou a visão alternativa do material. E o reuso é isso. Além de você trabalhar retirando o material que ia ser resíduo, ia ser poluição, você faz esse trabalho ambiental, você consegue ter um baixo custo na sua produção e ressignificar um material que é demais. Para mim é o máximo. Então a gente parte daí para trabalhar com esse lúdico que às vezes a gente esquece e com um material de reutilização. Aí a gente queria, se você quiser falar um pouco sobre a sua chegada até aqui, que eu imagino que os caminhos que você percorreu, assim, dentro do reuso, tal, se você quiser falar um pouco da sua trajetória. Vou passar a palavra agora para o Jandir. Eu sou Jandir, né? Eu sou graduado em artes visuais pela EBA e sobrevivo como artístico, né, hoje. Eu sou aqui da favela da Maré. Eu fui uma criança que sempre construiu os meus brinquedos. Então eu tenho carrinho de rolimã, perna de pau, e muitas outras coisas, porque eu construo e levo para as crianças, né, em sala de aula, até para eles poderem verem, né, terem contato, pegar. Muitos não sabem nem para que é aquilo, brinquedo, mas depois eles veem, né, tal. Então, podemos abrir a conversa, né? Eu mostrei o material.
assim um pouco do trabalho de vocês, né? Uma das coisas assim, importantes que eu observo e digo é que quando se em reuso, né? Quando você olha para o material, tem que acreditar que aquele material não é um lixo, né? Você nunca pode olhar aquilo que seria jogado fora como um lixo, mas como algo que tem uma potência. Então, isso dentro de oficina tem que sempre ser colocado, que não é um lixo, é um material que tem uma potência, né? Então, e uma das coisas também importantes que eu falado contigo é pensar em um conceito, porque quando você fala em oficina, parece que você vai criar coisas que de repente vai ficar, não sei, ali jogado, né? E quando eu penso, ou quando eu trabalho, eu não penso em fazer qualquer coisinha. Eu dar uma alma, ou seja, dar uma cara nova, ou seja, uma outra função, mas que realmente tenha um reconhecimento ali, né? Tem uma força. Então, sobretudo, como eu tinha falado, quando se pensa no reuso, tem que pensar nessa potência que traz esse material. Então, o conceito sempre do trabalho, ele é muito claro, para não perder durante que forem realizar essas oficinas, tá? Então, assim, como eu sou meio doido, né? Porque eu gosto de fazer muitas coisas, né? Então, eu trouxe aqui alguns materiais, né? Como eu falei, eu vou apresentar, né? Mas eu digo que esse processo também construindo há muito tempo, tudo isso também foi através de estudo, observando outros artistas também que trabalham, que é importante, né? Como eu tinha falado com você, eu tinha até um PowerPoint de umas aulas que eu dei, né, de uma artista, né, que é o Romualdo Razomé, que é um africano, né, que ele trabalha com galões. Eu queria até mostrar o trabalho dele. Pode, rapidinho? Pode? Pode? Não é brinquedo, mas para poder fortalecer essa ideia da força que tem esse material que, entre aspas, né, parecia ser lixo, mas não é lixo. Vou apresentar aqui. Deixa eu ver aqui. Estou apresentando. Deixa eu ver. Aí Qual o nome vocês... dele, Jandir? Você pode Eu vou repetir? apresentar. Romualdo? Romualdo Razomé, com um H. O Romualdo mas o Razomé é com H. Eu vou mostrar aqui, aí você vai ver, tá? Tá. Então, assim, eu vou apresentar agora e vocês só vão ver a minha tela. Vocês me digam se estão vendo direitinho. Aqui tem alguns artistas, gosto muito. Sobretudo aqui, Sônia Gomes, né, que está aqui. O Romualdo e a Lena Martins. A Sônia Gomes é brasileira, vocês conhecem, ela trabalha com tecido, né, com amarra de tecido. O Romualdo e a Lena Martins é a criadora das Abaiomis. Aqui está o nome dele, Romualdo Razomé. Ah, tá. Então, o trabalho dele é fantástico porque ele trabalha com galões de gasolina. Eu vou passar aqui que eu direto do trabalho dele é da República do Rio, mas eu vou mostrar aqui, ó. Tudo isso que ele faz são com esses galões. Então, você imagine a potência de algo que parecia ser lixo, mas olha só, tudo galões, tá vendo?
E você percebe, não modifica muito o material. Ele simplesmente vai junto um no outro. Mas o que mais me chama a atenção aqui, são essas máscaras africanas. Feito também com galões, tá vendo? Parece estar travando um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. É que eu quero passar rápido também para não demorar. Ah, espera aqui. Vamos lá, peraí. Vocês estão vendo, não estão? Sim. Beleza, tá. Então aqui são máscaras que ele faz com balões. É porque essas daqui são minhas. É uma minha, tá? Tá aqui na minha sala. Dá para ver direitinho? Sim. Tá conseguindo ver. Beleza. Então vamos lá. Bom, então agora aqui eu já começo a mostrar um pouquinho do meu trabalho também, né? Esse aqui é um pau d'água, né? Isso aqui é um instrumento, olha. Tá dando para ver? Ele é feito todo com tampinhas de PET, garrafa, shampoo. Não. Olha o som. Eu não sei se vocês conseguem ouvir. Lembra muito água, né? Então, ou Sim. seja, isso aqui, a deficiente visual, vai fazer muitas coisas, sabe? Com som, ou seja... Tá? Vou guardar aqui, tá? Então, isso foi quando eu passei pela disciplina de música, eu desenvolvi muitas coisas de instrumentos. Eu também fiz, né, com reuso. Tá vendo aqui? Sabe o que é isso? Alguém sabe? Eu não É sei que a imagem tocar. tá meio. Um violino. Ai, que incrível! Bom, eu não sei tocar, né? Eu fui todo um estudo, pelo menos o violino saiu, tá? É feito uma garrafa de Eu toco Coca-Cola. violino um Ah, você pouquinho, toca? gente. Ficou Ca- incrível. Cabo de vassoura. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que tem mais aqui pra. Então, esses aqui são com plásticos. Tem umas outras também, mas que eu não consegui achar, porque também fica na escola, fica aqui, fica ali. Deixa eu ver aqui. Então, com tubos também, com canudos de milkshake, eu fiz uma flauta pan também. Ou seja, tudo que é feito não é feito por fazer. Tem uma função. O violino é um violino. O pau d'água que tem som. Então, isso também é uma das coisas que eu gostaria que vocês levassem em conta. Qualquer coisa que vá produzir com reuso não é qualquer coisa. É algo realmente que tem uma potência. Pensar nesse sentido. Para a oficina, ela não seja somente para uma recreação, mas como uma possibilidade de gerar renda.
esse o objetivo. Então, quando eu pensar, se eu vou usar o material, então ele tem que ser, se eu vou usar amarrado, vai ter que ser bem amarrado. Se for usar colado, vai ter que ser bem colado. Eu também trabalhei muito com caixa de leite. Eu dei várias oficinas com esses bonecos. Vamos lá. Isso aqui é feito com caixa de leite, né? Leite normal e bailarinas. Isso aqui funcionou muito porque assim as crianças elas desenhavam, criavam personagens, às vezes eram super-heróis então a gente meio que dava movimento a essas ideias. Então isso aqui também é algo que poderia se pensar. Desenho de moda, se de repente para pensar desenho de moda ajuda também. Tem vários tipos, né? Tudo isso feito só com bailarina e caixa de leite. Aquela pausa. É porque assim, o bom seria que vocês pudessem estar vendo, tatear, pegar, né? Olhando assim, não sei se dá para ter uma noção direitinho de como fazer. Então, essas junções são feitas com bailarinas. O que são bailarinas? São aqueles grampinhos. É muito baratinho. São aqueles grampinhos de lata. Aqui, ó. É porque, assim, eu sou muito curioso. As bailarinas, elas são assim, né? Ó, elas são aqui, ó. Essa é a parte de trás. Tá dando para ver? Sim, dá pra ver. Beleza, Fantástico. então. Só que para fazer essas pequenininhas, não existe aqui no Brasil, não tem como comprar. O que eu faço? Eu pego as bailarinas maiorzinhas e com a minha tesoura corto no meio. Meu Deus, é um trabalho minucioso, mas eu consigo transformar uma bailarina em 2 ou 3, dependendo do tamanho dela. Aí eu consigo dar articulação a bonecos menores. Eu também tenho alguns animais, mas é como eu falei, porque é tanta coisa que está espalhada e eu não sei onde que está, mas eu também produzi animais. Isso aqui funcionou bastante, né? Em vários que eu passei, como eu falei, de repente eu tenho um grupo, né? Isso aqui como um de brinquedo, porque também dá a possibilidade das crianças criarem, né? Uma roupagem, ou seja, um novo formato, porque isso aqui é um corpo articulado, né? É um corpo articulado. E é feito simplesmente com isso, com a caixa de leite e essas bailarinas. Ó, tem até uns olhinhos aqui também, ó. Era engraçado porque as crianças sempre escolhem grinhos, né? Mas às vezes não, vamos fazer os gordinhos também. Então, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Então, saindo desse reuso do plástico, do papelão, também tem o tecido. Né? Como eu falei, vocês já devem ter visto, né? Deve conhecer muito bem a Biomis, né? Que são as bonecas de amarração criada pela artista brasileira que é a Leila Lins, né? Toda essa ideia de navio negreiro, esquece isso, que isso não tem fundamento histórico algum. Essas bonequinhas elas nascem em 1987, tem toda uma militância aí por trás. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: essas bonecas, elas são feitas com amarração, ou seja, ela não tem nem cola nem costura. Dá para fazer coisas fantásticas. Eu não sei se vocês conseguem ver direitinho. Vocês conseguem ver? Dá para ver, sim. Dá para ver, né? Dá pra ver. Dá para ver. Olha. E junto dela, ó, é porque vocês podem... Dá para ver?
Dá sim, dá sim. É um bebezinho, tá vendo? Então, eu, todas as abalmis que eu faço, eu nunca comprei tecido, não. É tudo de roupa das minhas mulheres, porque eu tenho 4 mulheres aqui em casa, né? Minha esposa e 3 filhas. Então, eu pego as que já que não usa mais, uma coisa, calça de cotton preta, já vi, então eu já corto as tiras, faço, recorto e vou trabalhando. Então, eu tenho centenas de abalmis aqui, porque eu também transformo essas abaiomis em esculturas. Eu faço outras coisas bem diferentes. Aí, quando a Flávia me procurou, eu tinha pensado nesses super-heróis. Então, porque assim, eu andei fazendo algumas coisas com, com os frascos de shampoos, condicionador. Então, aí na minha cabeça veio que como o super-herói está muito assim na moda, né? Assim, não na moda, mas é algo que é muito contemporâneo, né? Ou seja, que surgiu, mas que está aí, que a criançada gosta. Então, de repente, eu pensei de vocês pudessem criar, né? Essa ideia, ou seja, levar essa ideia. Eu fiz aqui correndo, assim, mais ou menos esse corpo. Eu também não tive tempo, porque eu estou estudando para uma prova também, estou com a cabeça, mas eu corri aqui porque como o material que eu tenho não está por aqui, está por aí, em alguma escola que eu passo, às vezes eu esqueço de ir para casa, mas aí eu fiz mais ou menos esse corpo, que de repente poderia se pensar nessa possibilidade de fazer os super-heróis. Então, assim, eu basicamente mostrei um pouquinho daquilo que eu faço, né? Eu tenho outras coisas também com que são os brinquedos, brincava, né? Deficiência visual, eu até falei com a Mel, e ela deu a ideia, na verdade foi ela que deu a ideia de colocar dentro do shampoo, da garrafinha do shampoo, alguma coisa que fizesse barulho. Pra ficar fazendo um barulhinho enquanto a criança tá mexendo com a marionete. Ou então pode Pode até. usar também a cola quente para fazer um relevo na embalagem. A gente tava trocando essa ideia, tendo provocações assim do que pode fazer. Uhum. Uhum. Aí eu pensei até em talvez retirar a marionete pra não dificultar tanto e deixar um boneco mesmo que ele faz barulho e tem essa textura, como a Mel disse. Aí eu queria saber o que vocês acham. Então, olha só, eu não sei se ajuda ou não, mas a, a questão do movimento, você falou, alguém tinha falado de usar tecido e frascos de shampoo. Acho que alguém falou isso ou não? Foi eu mesma. Ah, Utilizar beleza. o shampoo pro corpo e o tecido pro membro, pra ele ser mais maleável. E o arame só pra dar o osso mesmo, sabe? Beleza. Então, se for pensar em tecido, né, exemplo, para braço e perna, tem que pensar então num tecido que não precise costurar, certo? Para não ter que ter máquina, essa coisa. Então, tem tecidos, né, sobretudo os não planos, né, a malha ou o cotton, que quando você puxa, ele se enrola, né, e fica meio que como aqui, ó. Você puxa. Então, vocês podem estudar, não sei, algum tipo de tecido não plano que você cortar e quando esticar ele, aí ele já fica roliço assim, né? E aí dá para fazer as pernas e os braços. Acho que fica legal, entendeu? Tudo isso é uma questão também que tem que experimentar, né? A gente pode até dar ideia no dia a dia ali, no uso é realmente que quando você vai confeccionar que funciona ou não.
tá? Sim, o teste. E na textura, a minha esposa ela fez um cubo de textura. Aí cada face tinha uma que era uma lixa, tinha outra que foi que ela colou arroz, o outro era de algodão, ou seja, várias texturas. Então, esses bonecos, no corpo deles, pode ter essa faixa com essa textura mesmo. Pode ser uma macia, uma mais áspera. Isso vai até ajudar para diferenciar um do outro, né? Eu acho bem interessante. Ou seja, esse é um conceito que pode ser pensado e pode ser desenvolvido, né? Eu achei legal isso. Isso pode ser bom. Tá? Gostaria também de agradecer, porque você abriu aqui a luz pra gente. Eu disse assim, eu vou mostrar um pouco do meu trabalho. Também assim, eu não consegui preparar nada, também assim, até porque eu não conhecia realmente o trabalho, né, que vocês fazem, né? Mas eu espero de ter contribuído ao menos um grãozinho de arroz aí para que vocês possam, né, ter ânimo, né, no caso, e realmente produzir aí esse objeto, que com certeza vai ser algo legal. Tá? Com certeza, foi muito importante. O meu trabalho, como eu falei, eu trabalho com bastante coisa, mas o meu carro-chefe é o tecido, é o bordado, né? Acho que o grupo deve estar cheio de coisas para falar e perguntar. Tá. Você chegou a fazer, Jandira, o articular, o que você pensou do super-herói? Você chegou a fazer alguma coisa? Sim, eu fiz. Porque assim, fiz somente com arame e papel, mais nada, né? Só fiz o corpo dele. Porque, como eu disse, eu gosto muito de trabalhar com reuso, mas eu cubro, né, com papel e cola, como eu te falei. É o papel machê, mas não é o papel machê como conhece, de fazer aquela massa, nada disso. Cria a estrutura, depois você vai cobrindo com papel e cola. Uma solução de água, cola e papel. Então, aí vai criando, né, aquele corpo que consegue fazer tudo. Né? A gente chegou a fazer algumas oficinas aqui com esse tipo de trabalho também. A gente fez as máscaras, lembra que eu cheguei a falar com você? Uhum. O pessoal acha interessante também, vai criando uma estrutura só do papel e da cola. Tá com você essa estrutura que você fez? Pra gente ver? Qual a estrutura? Essa que você falou que fez o papel e arame. Pera, deixa eu mostrar. Ela tá. Não é só bem o corpo feito com frasco de shampoo, tá vendo? Aqui, ó. Uhum. E daí eu furei, passei o arame aqui. E depois, o que eu faço? Eu vou enrolando o jornal, né, nos braços para dar o volume. Depois que eu enrolo, né, bastante, eu posso até passar um barbante, um cordão, qualquer coisa, assim que eu vou cobrir com papel e cola. Aí eu vou cobrir todo. Mas antes eu faço, eu vou enrolando o papel, eu dou o formato, a largura, tudo que eu quero. Né? Mais ou menos, eu só fiz essa ideia aqui só para vocês perceberem aqui, ó. Então eu trabalho muito assim. Sim. Já dá para a gente perceber, mesmo que você tenha feito a estrutura ao início, a gente já consegue entender. Porque assim, eu não tenho tempo de realmente fazer correndo. Não, a gente entende. Entendeu? Mas assim, aí eu pensei de tentar, né, a partir disso, construir, né, porque eu acho que ficaria bem interessante. Tá vendo? Tá dando para ver, ó? Sim. Tá dando para ver, sim. Aí é tudo a base de arame, que faz ficar articulado, papel e o frasco de shampoo, só isso. Shampoo, isso. Legal. Porque assim, o Jean, né, que ia trabalhar com fantoche, não foi isso?
Sim, eu tive a Sim. ideia de trabalhar com Então, fantoche. eu não sei se você conhece a técnica Marionete. marionete, isso. Partindo do princípio da marionete, você consegue também fazer aqui, entendeu? Para dar articulação. Ou seja, mas tudo isso é um estudo que tem que fazer anteriormente, antes de dar, até para experimentar. Porque eu poderia fazer esse braço e aqui por dentro ser esticado, né? Com algum arame, alguma coisa, para criar tensão aqui e ele ficar com articulação, né? Porque uma coisa assim, importante de todo o que eu faço é a resistência, né? É de ter um objeto, um produto resistente também. Por isso que eu falei, o conceito do trabalho de reuso, ele tem que estar muito claro, que não é qualquer coisa, sabe? Mas é um produto, é um objeto que realmente ele vai cumprir a função dele. Pelo menos o conceito que você pensou. Então aí eu pensei nessa ideia, conversa contigo, fiz muito rápido isso, para pensar que poderia partir de algo assim, né? Trazer tudo de reuso. E, esse papel aqui, né, são aqueles encartes de supermercado. Eu já fiz muita coisa com aquilo tudo. Eu disse que tem uma pomba minha, uma pombinha, que está lá Tá lá no EBA, na no EBA, armário da Marina. da Marina, isso, da Marina Menezes. Está lá. Tá vendo? Todo lugar que eu passo, eu vou deixando coisa. Acabou, então tá lá. Espero que ela esteja inteirinha, né? Se estiver no armário, tá salva. Tá salvo. Tem um objeto aqui que eu nem mostrei, né? Esse aqui já fiz uma. Eu estou terminando uma pós-graduação. Há um objeto aqui que eu fiz uma performance para um trabalho final. Mas foi em vídeo. Mas eu vou te mostrar a vocês aqui o trabalho. Ó, a peça, né? Para vocês verem. É de tecido, não dá muito aqui. Ó. Isso aqui é um útero, um grande, né? E aqui dentro tem os bebezinhos. Eu chamo sala de aula, espaço útero, sala de aula, lugar de gestação. Então, eu fiz uma performance colocando sala de aula, espaço útero, sala de aula, lugar de gestação. E as professoras choraram muito. Aqui, então, são bebezinhos a Baiomi, isso aqui é um útero, é meio grandinho, não dá para ver muito bem aqui. É captonê que você usou, Jandir? Não. Aqueles pontos que parece o pontinho do captonê, achei que fosse. As cápsulazinhas onde cabem os bebês. São casinhas de abelha. Sim, é parecido. Lembro Capitão assim, lembra assim. Tava, só que seria o contrário, né? A parte de trás. Sim. Bom, eu não coloco muita coisa na rede não, porque tem muita coisa que eu quero fazer exposição também, entende? Então, assim, eu tenho muita coisa guardada aqui que eu ainda vou expor. Aí eu não coloco. Na rede eu coloco algumas coisas, Instagram tem alguma coisinha aqui, outra ali, mas eu não coloco não, por conta que se eu colocar depois, aí eu deixar um pouco também aqui para mostrar. Quando eu mostrar, vou mostrar tudo de uma vez. A Melissa está fazendo uma pergunta. Vai, Melissa. Tá. Eu perguntei se você tem alguma dica como utilizar esses bonecos em sala de aula com crianças com deficiência. Olha, eu posso pensar em algumas práticas depois e passar. Qual tipo de deficiência falando? É visual, é motor, é o quê? Visual. Que é o que o Alpha Braille tem trabalhado, né? De fazer brinquedos para crianças com deficiência visual. Aí eu tinha pensado nessa mesma linha. Tá. Eu lembro que eu fiz, não, ela fez aqui uma coisa que eu ajudei a construir, era uma caixa, era um cubo de sensações. Era um cubo que cada lado tinha uma textura diferente.
Aí um lado tinha uma lixa, outro lado tinha algodão, outro lado tinha lã, outro lado tinha... Ou seja, é bem interessante. Olha só, a forma tem muita coisa assim. Eu não sei te dizer agora especificamente. Eu teria que dar uma olhada nisso. Ou se você tem uma ideia, de repente pensar em como você desenvolver isso. Mas com certeza tem. Tá? Sobretudo a parte aqui, né? Essas tampinhas, né? Esse instrumento. Isso aqui é maravilhoso, né? O som que tem essas tampinhas é maravilhoso, entendeu? Elas juntas, né? Sim, é muito gostoso esse som. Obrigada, Jundir. Tá? Eu só queria fazer uma pergunta. Todo esse teu material é material que você mesmo descarta e reaproveita? Ou qualquer coisa é inspiração que você vê, qualquer material que você vê é inspiração para você pegar e fazer reuso? A qualquer material. Qualquer material. E quando eu preciso, exemplo, essas tampinhas aqui, eu pedi muitos vizinhos, né? Entendi. Muitos vizinhos, né? Junta para mim aquilo. Então, também quando eu preciso de juntar, exemplo, Você pede. Quando eu você sabe o que peço você precisa, isso. Aí eu sei. entendi. Porque o que é. Quando eu olho, às vezes, para muita coisa, já vem a ideia, assim, eu faço. Mas também, quando eu quero construir algo maior, assim, aí não tem como eu juntar muita coisa. Eu preciso. Aí eu peço ajuda aos vizinhos. Ó, isso, junta pra mim aquilo. E assim. Jandir, você podia falar um pouco desse processo da colagem, da cola, né? Que você fala, Sim. por várias vezes você falou aí. Tá. Tem que deixar bem firme, tem que ser bem colado, né? Tá, Colar isso. bem colado, né? Dar um Isso. nó bem dado, né? Assim, Isso. e você falar um pouquinho mais, que eu acho que é importante para eles saberem. Porque uma Tá. coisa se você cola uma coisa assim de qualquer jeito, também fica negada e se desmorona. Enfim, uma coisa meio estranha. Então. Né? Você acaba não conseguindo movimentar, mexer, interagir com o Isso. brinquedo. Né? Então, uma das coisas assim, importantes que eu sempre observo e procuro desenvolver isso é a resistência, né? Não só a beleza do objeto, mas a resistência dele. Porque pensando, se é um brinquedo, vai ser um brinquedo para ser usado, e na mão de criança, então tem que ter toda uma preocupação. Por isso que eu disse que não dá pra fazer de qualquer jeito. Teria que se estudar isso, essas estruturas, né? Usar arame, usar de uma forma com que se movimentasse, não deixasse nenhuma ponta que corresse o risco de perfurar, entendeu? Uma criança. Então, quando eu falo de resistência, não, tem que pensar junto também todos os acabamentos, né? Aqui, esse instrumento que eu faço, na hora que eu vou amarrar, eu uso aquele nó de pescador. É aquele nó que você passa várias vezes, puxa, passa várias vezes, puxa, porque depois ele não solta. Se vir a soltar, vai ser assim, algo que vai demorar bastante. Mas quando eu falo que se você vai usar um arame, procurar amarrar, né, de uma forma que não saia. Se você vai usar dar um nó, como eu falei, tem que pensar nesse sentido. Ou seja, todo aquele conceito que eu falei antes, isso tem que estar muito claro dentro do grupo. Se vai pensar na construção desse objeto, vai ter que se pensar, então, nessas etapas, né? E para que realmente seja um objeto que ele tenha toda aquela qualidade, ou seja, que ele apresente não só uma beleza, mas que funcione, né? E seja interessante também nesse sentido.
Então, por isso que sempre tudo que eu faço, procuro fazer com muita resistência. Eu tem uma história. Minhas filhas são bolsistas de um colégio. Todo ano eu comprava mochila para elas, né? E de tanto elas levavam de livro, uns 3, 4 meses, as mochilas arrebentavam. Eu ficava meio danado com isso. O que eu fiz? Construí as minhas mochilas. Aí eu fiz as mochilas com toda a costura, tudo resistente. As mochilas duram anos. Duram anos. Eu até vendi bastante mochila. Aí na EBA também tem algumas pessoas que compraram e tudo. Eu até vendi algumas também. Eu parei um pouco, estava fazendo outras coisas. Ou seja, esse conceito da resistência ele existe. Porque quando vocês pensam nesse trabalho, sobretudo para a geração de renda, tem que apresentar de uma forma para que aqueles que vão produzir criem esse interesse, né? Não só de fazer uma coisinha, mas de fazer um objeto, né? Que ali não vai ter só um esforço, mas também uma reflexão sobre um material que é ser jogado fora, mas que na realidade ele não é um lixo, ele, como eu falei, ele tem uma potência. Então eu acho que você tem também pensar nesse sentido. E não é fazer qualquer coisa, como eu falei. Pensar nesse objeto. Por isso que eu dei a ideia desse super-herói, porque quando fala de super-herói, ou seja, é uma criação de personagem. Eu também que desenha muito e vive criando personagens, por isso eu falei, porque também sempre tem essa história de criar. Então, por isso que quando falou em brinquedo, eu achei que poderia ser interessante pensar nisso, nesse super-herói. Eu não sei também qual o conceito que vocês poderiam pensar, né? Até mesmo para afastar um pouco daquilo, né, que é apresentado, não sei, mas algum personagem que pudesse trazer uma outra coisa, eu não sei, eu lanço como ideia, como uma proposta que vocês agora podem pensar, né, e fazer funcionar. Porque, como eu falei, é tudo muito amplo, como técnica, como materiais, isso tem muito. Vai falar com tecido, plástico, o que, né, dá para fazer tudo. É porque quando estamos presencialmente é mais fácil, porque a gente consegue mostrar, a gente consegue fazer. Mas aqui no virtual é complicado, né? Porque às vezes eu mostro uma coisa, às vezes até vendo um trabalho para um cliente, aí ele viu por foto. Mas quando o trabalho chega até ele me liga e é outra coisa. Teve o último que eu vendi aqui, porque os meus trabalhos, vocês podem perceber, eles têm muito afeto, né? Eu não sei, eu tenho muito carregado de afeto, né? Eu não sei, eu procuro afetar, eu não sei fazer uma forma diferente, né? Tudo, olha aqui, ó. Vocês viram o instrumento, né? Olha onde os instrumentos são. Eles estão tudo tadinho, numa case. As pessoas ficam apaixonadas já pela bolsa. Ó. Já ficam apaixonadas pela bolsa. Quando eu trago, já leva a bolsa, a pessoa já se apaixona pelo estojo. Aí quando abre, é outra. Ou seja, então é esse conceito, né? Eu tento passar isso, essa forma de fazer. É uma composição, né? Você compõe desde o seu pensamento, quando vai surgir a sua ideia, até quando você lacra a ideia. Então, assim, é uma composição, é interessante. E hoje eu quero tentar passar isso, né? Essa forma de fazer, né? Essa forma de fazer. Então, pensar nesse objeto, pensar nesse conceito, ver, né, essas etapas direitinho para
para que pudesse ter algo atraente, interessante, e que quem for replicar depois, né, faça isso, né, com mais garra, né, com mais vontade. É como eu falei, não dá para fazer uma coisinha, né, porque senão é um lixo que vai continuar sendo lixo, né, porque se não tem realmente, se não ganha essa nova cara, porque a questão não é só o reuso, é a cara, é a cara que... tem umas coisas também assim, que eu fiz muito na EBA, as pastas. Eu fiz muita pasta. Isso aqui é de papelão. Então, assim, toda vez que eu ia entregar um trabalho meu, pro Aurélio não, porque ele queria sempre no envelope. Mas, assim, para vários professores, eu produzi uma pasta, né, de papelão, que seja. Do Cazu. O Cazu ficou doido com o trabalho quando eu levei. É papelão que eu peguei no lixo, não sei, eu vou no mercado, eu peguei. Mas o tratamento que foi dado foi outra coisa. E eu não consigo me desfazer, porque é uma pasta que eu uso aqui, né? Entendeu? Aí é feita com papelão, jornal, vista, resto de papel, de elástico, né? Então, ou seja, é muita coisa, né? Ou seja, porque para mim é esse conceito. Eu não estou trabalhando com lixo, eu estou trabalhando com material, né? Seja um recipiente, né? Seja o que for. Eu sugiro isso, que pensem, né? Tem um pouquinho aí, de não sei quanto tempo que vocês têm para pensar nessa construção que é necessário antes de fazer, né, correndo, sei lá o quê. Bom, assim, meu trabalho é muito simples, vocês viram também, demais também, né, assim, Isso aí. Alguém quer perguntar alguma coisa mais, gente? Acho que você pode falar, Kátia, acho que todo mundo já falou o que queria dizer. Você tinha falado, eu não conheci seu trabalho também com os metais, né? E aí foi falado aí que você trabalhava com fios e tal. Você podia mostrar alguma coisa pra gente? Qual o trabalho de... Você não usa fios de metal? Não. Não. É fios de ouro, linha, tecido. Isso. Você tem algum trabalho desse pra gente ver? Tem um aqui de arte sacra, peraí. Lindo. São bordados, isso, são bordados. Linda, muito lindo. É muita coisa para mostrar, e vocês veem que são materiais completamente diferentes, entendeu? Então... Mas é como você falou, no presencial a gente também sente falta daqui, porque a gente não tem a mesma visibilidade, a gente não tem a coisa do tato, mas a gente vai vendo o que acontece, não dá para ficar esperando o momento ideal, né? O momento ideal não existe. Isso é verdade. Entendeu? Mas bom, assim, o que você trouxe pra gente foi muito bom, muito esclarecedor. A Kátia, vai, Kátia. Eu vou aproveitar para falar, Jandir, é maravilhoso o seu trabalho. Incrível, excelente. Adoro quando você fala que eu digo na cerâmica que a gente pode fazer tudo, só não pode fazer qualquer coisa. Você está dizendo aí com o reuso a mesma coisa. Nossa, fiquei tão encantada. Muito legal o seu trabalho. Maravilhoso. Incrível, seu trabalho maravilhoso. Já falei 50 vezes, falarei 51 vezes. Adorei. Excelente, Jandir. Parabéns. Muito legal, muito bom.
Muito bom. Eu não tenho palavras, Jandir. Eu fico sensibilizado com o teu trabalho. Acho que assim, insuperável. É uma coisa maravilhosa com a questão do reuso. Tá? Fica aqui o agradecimento pela sua atenção e carinho conosco. Se precisar, eu estarei sempre à sua disposição. Eu não sei se a professora Cristina quer falar alguma coisa. Entendi. Muito legal, parabéns. Parabéns pelo seu trabalho. E a gente agradece você ter tido a boa vontade, ter parado, mesmo sem tempo, e ter construído algo. Eu sei que, como você falou, você gostou de ter feito, você se empolgou, você, na hora que o Aurélio falou com você, você já construiu a ideia. E é bom que a gente trouxe um pouquinho para você, e a gente agradece o que você trouxe, a gente fica feliz, a gente vai construir alguma coisa em cima disso. Eu tenho certeza que já tem um monte de cabecinha aí fervendo, isso é bom, muito bom. Tem horas que a gente cai numa inércia e é bom vir alguém de fora e trazer alguma coisa para a gente. A gente agradece por você ter trazido isso, ter trazido um pouco do que você fez, que você faz. Eu tenho certeza que a gente, os amigos todos ficaram bem felizes de ver o seu trabalho. Obrigada. Tá, meu amigo, olha, muito obrigado pelo carinho. Acho que não tem preço o que você fez hoje por nós, e foi muito produtivo, e conhecemos mais o artista, né, Jandir, que foi mais importante da história. Eu acho que, como eu te falei, né, você evoluiu aí assim, com novos horizontes. E olha só, todo mundo está elogiando o teu trabalho. O pessoal está meio modesto aí, mas o pessoal, a referência em reuso está sendo você. Tá bom. É verdade, Jandir. Eu não conhecia o seu trabalho, aí esses dias você apareceu como sugestão no meu Instagram, aí eu fui ver os trabalhos que são incríveis. Eu não conhecia e fiquei bastante impressionada. Parabéns. Não, eu também, Mel. Eu conheci o Jandir pela sugestão no Facebook. Falei, gente, quem é essa pessoa? Eu vou lá ver, porque né, tem a coisa da curiosidade. Eu vou lá ver quem é essa pessoa. Tá certo, gente. Bom, o bom é que vocês pude contribuir com um pouquinho, né? Eu fico contente de receber. E é isso aí, tá? Precisando, vocês podem chamar aí, que a gente marca um horário e ver se fala, tirar alguma dúvida. De repente, tem alguma parte ali do objeto que vocês não conseguem dar uma solução. Aí chama, a gente vê o que consegue fazer, tá? Resolver esse problema. Tá certo? Tá certo. Pode deixar, a gente agradece. Obrigada. Obrigado, meu amigo. Tchau, tchau, tchau. Muito obrigado, Jandir. Obrigado, Jandir. Obrigada, Jandir. Obrigada. Maravilhoso. Obrigada, tchau. Muito obrigada. Obrigada. Tchau.